Coen começou em 78. E eu comecei em 67. E no começo a turma não aceitava muito o Coen. O estudo era mais direcionado de acordo com aquelas pessoas que queriam estudar. Então, o seu Moreira pegava um livro, comentava sobre aquele livro, ele estudava aquele livro e passava para nós no estudo. Ou se estudava um pouco de mediunidade e tal, se falava, se orientava, mas não é que nem hoje. Hoje todas as casas espíritas estudam mediunidade, todas as casas. E isso eu acho de uma valia muito grande, porque orienta as pessoas que vieram com o seu corpo já predisposto a ter mediunidade, e ela vai procurar primeiro uma orientação e não vai desenvolver a sua mediunidade aleatoriamente. Ela é primeiro informada para depois usar a sua mediunidade, trabalhar a sua mediunidade. Então ela é bem informada, bem direcionada para fazer um trabalho espiritual muito bom, aonde estiver. Se ela mudar de uma cidade para outra, ela leva o conhecimento e pode se adaptar muito bem em outros locais. Então eu acho que a doutrina, nesse sentido, cresceu muito. O que mais? Perguntando o Coen, quando começou o Coen, o senhor fez o curso aonde? Eu nunca fiz curso Coen. Eu soube que ele montou e era o primeiro. A Casa do Caminho foi convidada, ainda estava na Casa do Caminho, mas na época, como eu falei, não era muito bem aceito. A Casa do Caminho não indicou ninguém para vir fazer o Coen, o primeiro Coen de São Carlos. Onde foi? Foi no Jesus Nazareno, orientado pelo Almeida. Mas depois teve o primeiro Coen, não teve mais. Ficou parado. Aí o que ocorreu? Não tinha mais Coen. Teve um, dois, parou. Aí depois Obreiros do Bem resolveu fazer, daí a alguns tempos, fazer um Coen. Entende? E de vez em quando surgia um Coen. Então a turma, no Obreiros fazia um Coen, mas não era todo ano, não era contínuo. De vez em quando surgia um. Até que, no nosso lar, por volta de 1986, 87, não sei data certa. Nós tínhamos um trabalho que nós fazíamos um tipo de pesquisa, tipo de desdobramento, e achamos que o trabalho não estava sendo satisfatório. A parte eu, Nilson Gandolfo, Almeida, o Tacírio fez parte, algumas pessoas, um grupo. E era no nosso lar. Acho que foi 85, por aí. E depois, então, nós resolvemos parar esse trabalho. E quando paramos esse trabalho, que nós estávamos fazendo uma experiência de desdobramento, de experiências de mediunidade. A gente tentava ver o que conseguia sobre desdobramento, sobre coisa. Mas aí achamos que não estava dando os resultados esperados, paramos. E ao parar, mas nós não queríamos parar de trabalhar naquele dia. Então foi onde que surgiu o Coen, que era de segunda-feira, que é feito no nosso lar, até hoje. E aí então nunca mais parou o Coen no nosso lar. Aí eu comecei a dar aula no Coen, porque a gente já tinha uma certa experiência. Então a gente começou, eu, o Almeida, a Maria Aura, começamos. O Almeida já tinha experiência de ter dado um, e eu comecei a colaborar com ele, e aí nunca mais parou de ter Coen. Por quê? Até não se para. Descobriu-se que quanto mais você fazia Coen, mais você é renovável, porque é renovável o pessoal que frequenta trabalho, ou por mudança, por necessidade de trabalho, por necessidade familiar, por vários motivos a pessoa vem, mas não tem uma continuidade 100%. Muitas pessoas vêm, depois ela volta, mas ela não é contínua 100%. Então, e você fazendo Coen, sempre se tem gente nova, e dessa gente nova você sempre tem médios novos, e você então mantém um padrão de um número de equilíbrio, vamos dizer, uma frequência na casa de um número grande de pessoas. E isso ajudou a desenvolver o espiritismo num todo em São Carlos. Porque depois que o nosso lar começou a fazer, as outras casas também começaram a fazer. Aí o Obreiros começou a fazer todos os anos também,
depois que nós começamos a fazer todos os anos. E aí todos os outros centros também começaram a fazer todos os anos. Vinham gente fazer conosco, perguntava por que fazíamos sempre, nós explicávamos. Chegamos a ter mais de 100 pessoas fazendo Coen no nosso lar quando não tinham nos outros. E aí então proliferou por todos. Então a maioria dos centros hoje faz Coen porque é bom fazer Coen. Quer dizer, você agrega a pessoa na casa que vem em busca da curiosidade, em busca por causa da mediunidade, em busca pelo em si, o fato da parte espiritual, e aí você orienta e tal. E quando ele passa a ter conhecimento, aí entra naquela frase famosa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então as pessoas passam a executar o espiritismo porque conhecem a verdade entre o plano material e o plano espiritual. Dizia-se, era comum falar aqui em São Carlos que em centro espírita, na hora do passe, tinha mais católico tomando passe do que espírita. Era assim mesmo? Era, é lógico e natural, porque se nós tínhamos até bem pouco tempo, existia centros espíritas em São Carlos. Vamos falar, eu vou estar em 67, que fundou-se a Casa do Caminho, mas mesmo depois de fundar a Casa do Caminho. Os centros espíritas existentes em São Carlos nessa época, o Jesus Nazareno não era centro espírita, ele cedia para alguém fazer trabalho. Era esoterista. Eles tinham uma reunião de segunda-feira às 9 horas, que é uma reunião mundial de esotérico. E eles emprestavam o prédio porque ficava ocioso os demais dias. Onde veio o pessoal do nosso lar que não tinha trabalho no nosso lar antes. Era aqui. Que eram os 3 grupos que eu falei que iniciaram aqui. Era terça, quarta, quinta. Os 3 trabalhos do nosso lar. Tinha obreiros do bem. E isso começou, veja bem, em 78 a Almeida fez o primeiro Coen, e daí começou a ter o grupo do Coen que começou o primeiro trabalho. Seu Pedro Pucci, que fazia trabalho na casa dele, que não era centro, aí veio para cá porque tinha amizade com a Almeida, foi reformar a casa, veio para cá. E aí então, esses 3 trabalhos foram para o nosso lar, que passou a ter trabalho no nosso lar. Antes não existia, só existiam as crianças. Antes não tinha trabalho espiritual no nosso lar. Tinha Obreiros do Bem, Batuíra, que era conhecido, o Jesus Nazareno, e lá onde é o Luz e Caridade, foi depois que eles pegaram, quando o nosso lar fez uma reforma, os tijolos de lá vieram, Dona Adripina fez o Luz e Caridade. Dona Adripina não, minto. Eram outras pessoas, como chamava ele. Depois a Dona Adripina se mudou. Já tinha amizade, era o seu Ramírez. Seu Ramírez? Aí eu apanho. Então, Aí fizeram o Luz e Caridade. Então, veja bem, tinha Obreiros do Bem, a Batuíra, Luz e Caridade e Jesus Nazareno, que era emprestado, não era nem centro espírita. Era o centro que eu conhecia em São Carlos. Não tinha mais centro em São Carlos. Tinha alguém que fazia trabalho em casa, mas que ninguém sabia. Aqui, ali, tinha alguns, tipo assim. Agora, depois, aí tinha o seu pai da Vilma Milanês, seu Milanês, que ele frequentava o obreiro, fazia os brinquedos com os bonecos nas festas, os espíritos, você deve ter visto ele quando criança, não posso falar isso, né, mas já falei, você deve ter visto ele quando era criança, e ele tinha um trabalho na casa dele, era trabalho na casa dele, embora ele tinha um salão próprio que chamavam-se de centro, Allan Kardec, que é daí acabou lá, que é o centro de Baté. O pessoal que frequentava o seu Martinez é o centro espírita de Baté. Que eles frequentavam aqui, mudaram para Baté, compraram uma fábrica lá, até o centro de Baté. E depois dele surgiu o centro do Zezinho, que ainda não existia. Depois que ele morreu, parou lá, e que surgiu o centro onde o Zezinho é presidente hoje, lá o Allan Kardec, né? Lá é Allan Kardec, lá na Vila Neve. E depois disso, nos últimos, vamos dizer, 10 anos, ou menos até, então surgiu em São Carlos. O Jesus Nazareno se fixou, passou a ser espírita, conseguiram até o prédio com o pessoal, houve um acerto. Aí surgiu aqui na São Francisco, o Francisco Thyssen, lá na Santa Felícia tem um que é no seu nome,
Na Santa Felícia tem dois centros espíritas, que um é do Ronaldo. Então você acha que era muito católico dentro do centro espírita porque tinha pouco centro espírita? Tinha pouco centro espírita. Os católicos iam em busca do passe que aliviava as suas dores. Né? Suas dores morais ou até físicas. Porque quando a gente está com dor física, em vez de tomar o comprimido, nós tomamos um comprimido chamado passe com um copinho de água. Então as pessoas procuravam. Embora escondido, às vezes, tinha gente, que eu não gosto de entrar muito nesse, embora escondido, mas procurava o centro. Iam tomar passe. Então eram os católicos iam tomar passe. Nessa época, como tinha pouco centro, 6, 7 centros, nem isso, e para dar conta de... sempre tinha gente tomando passe. E as pessoas que iam tomar passe, a maioria não eram espíritas. Muito bem, seu Roque. Se você for fazer a pergunta, eu preciso puxar minha língua, eu falo mais 2 horas. Não, agora?